A professora universitária Adriana de Abreu desejou nas redes sociais a morte dos filhos de famílias ricas. Ela leciona no Departamento de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Abro aspas. Se morresse bastante filhos de ricos, aí sim nivelaríamos de forma mais humana, escreveu a educadora em um fórum de discussões no Facebook na quarta-feira, dia 10. Você provavelmente já deve ter ouvido frases parecidas como essas, ou até mesmo bem piores, quando se refere a pessoas ricas. Mas por que os ricos são tão odiados? O que eles fizeram para receberem essa enxurrada de comentários mal vistos apenas por serem ricos? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então fica até o final do vídeo e já deixa o seu like para eu saber se você gostou desse tipo de assunto. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O site Financial Times, que é um importante site americano que fala sobre finanças, escreveu um artigo com o seguinte tema: é fácil odiar os ricos, mas é difícil justificar. Neste artigo, é mencionado que em plataformas como o Twitter, os ricos podem ser o único grupo em que você pode odiar, que você não será criticado por isso. Mas por que as pessoas odeiam tanto os ricos? Bem, isso acontece por pelo menos alguns motivos, e o primeiro deles vem da nossa própria criação. Com certeza, alguém da sua família já se referiu a uma pessoa rica no sentido pejorativo, ou falou com um ar de deboche apenas para dar a impressão de que ser rico não é algo bom. Outro motivo pelo qual as pessoas odeiam os ricos é porque eles geralmente são retratados como pessoas que possuem atitudes arrogantes, e esse estereótipo já vem sendo utilizado há muito tempo, até mesmo pela própria mídia, como por exemplo através de filmes, desenhos e também as novelas. Não dá para negar que existe uma parcela de pessoas ricas que se encaixam nessa descrição, de serem pessoas arrogantes, que só pensam nelas mesmas e isso e aquilo. Só que, no entanto, se nós formos parar para pensar novamente, também existem pessoas com esses mesmos traços de serem arrogantes, mas que são pobres. E para falar a verdade, a grande maioria da população, até mesmo mundial, é pobre. Então, consequentemente, vai ter mais pessoas ruins, pobres, do que pessoas ruins, ricas. Mas o que acontece é que as pessoas que são ricas, quando elas possuem uma atitude ruim para com outras pessoas, elas acabam se destacando de maneira negativa, justamente por elas estarem em uma posição de destaque, onde muitas vezes tem bastante pessoas olhando para elas. É por isso que sempre temos aquela imagem negativa sobre o nosso próprio chefe, de que ele é uma pessoa exploradora, que só quer escravizar as pessoas ou algo do tipo. Então podemos dizer que o dinheiro ou a riqueza não é uma coisa inerentemente boa ou ruim. É apenas uma ferramenta que permite às pessoas serem quem elas realmente são. Então, se uma pessoa é ruim e de repente ela se torna rica, aquilo vai potencializar a ruindade daquela pessoa, podendo até mesmo tratar mal os seus funcionários. Por outro lado, se uma pessoa ela é boa e se torna rica, aquilo vai potencializar a bondade daquela pessoa. E não é muito difícil de encontrar uma pessoa rica e boa. Como, por exemplo, nós sempre ouvimos relatos de pessoas milionárias que fizeram doações para instituições de caridade e doando até mesmo uma parte da sua fortuna. Só que mesmo assim, pode ser que isso não convença aquelas pessoas e por isso elas continuam odiando os ricos, acreditando que elas estão lutando pelos ideais de pessoas menos afortunadas, ou seja, pessoas pobres. Só que algumas pessoas transformam esse sentimento de empatia pelos pobres em ódio pelos ricos, porque elas acreditam que os ricos estão se dando bem por conta dos pobres, por eles estarem explorando eles e assim por diante. O senso de justiça, sem dúvida, pode ser uma coisa legítima dessas pessoas. Porém, a gente pode observar que, frequentemente, esses argumentos eles possuem pressuposições erradas sobre como funciona a economia e a sociedade. Como, por exemplo, é muito comum de se ver pessoas que nutrem esse tipo de ódio falarem que os ricos eles exploram os pobres e assim por diante. Entretanto, eu penso de uma outra maneira. Quer ver só um exemplo? Com certeza você deve ter um trabalho em que a empresa em que você trabalha possui um dono e que esse dono é muito rico. Agora, imagine se o dono da empresa em que você trabalha atualmente, que é uma pessoa rica, do dia para a noite ela se torna uma pessoa pobre. Com certeza isso causaria muito estresse, até mesmo para você e para as pessoas que trabalham para ele, junto com você. Porque você e os seus colegas teriam que começar novamente a busca por emprego e tentar se realocar no mercado de trabalho. Agora você já imaginou se o mercado de trabalho não estivesse mais contratando simplesmente porque não existe mais pessoas ricas no mundo? Sem dúvida, a questão do desemprego ela seria bem pior do que já é hoje. E só existiria uma forma de sair dessa situação, que seria você se tornar o seu próprio chefe e trabalhasse para você mesmo. E como todos nós sabemos, isso não é algo tão fácil e tão simples assim de se fazer por vários motivos. O primeiro deles é por falta de ambição.
Não estou dizendo que você não tem ambição, mas é que a maioria das pessoas, elas possuem essa falta de ambição. A ambição é o desejo de alcançar determinado objetivo ou sucesso. Já a falta de ambição é justamente o contrário disso, é se sentir acomodado e sem perspectiva de melhoria. E um dos fatores que contribui para essa falta de ambição é o medo, ou talvez a falta de confiança em nós mesmos e na dependência excessiva de algo externo que pode nos transformar em uma pessoa mais conformada com a nossa situação. Ou seja, nós ficamos apenas com o que a vida ela nos oferece sem tentar ir mais além ou até mesmo mudar de vida. Outra coisa que pode tornar difícil a vida de uma pessoa que quer ser o seu próprio patrão é a preguiça. Algumas pessoas não mudam de vida simplesmente por serem preguiçosas. Às vezes, até têm todos os recursos e as condições para enriquecerem, mas não estão dispostas a fazer o trabalho e os sacrifícios necessários para sair da situação em que elas estão atualmente. Existem também vários outros motivos que eu poderia falar aqui do porquê que as pessoas elas não mudam de vida, não enriquecem, e com isso seria bem mais fácil de nutrir o ódio pelos ricos sem nenhum motivo, simplesmente porque eles se tornaram bem-sucedidos no seu trabalho. Agora, se você não sabe por que odeia algo ou alguém, provavelmente é porque tem inveja do que eles têm e de quem são e não consegue admitir essa verdade para você mesmo. Mas aqui vai um conselho: em vez de gastar sua energia e pensamentos para odiar essas pessoas, seria melhor para você aprender as habilidades ou aprimorar os seus conhecimentos participando de cursos de negócios, onde você poderia aprender a ganhar dinheiro por conta própria sem depender dos ricos. Se você não puder fazer algum curso, você pode encontrar uma pessoa que tem uma carreira ou um negócio de sucesso que esteja disposto a te orientar e a ser o seu mentor para te ajudar nisso. Se você odeia os ricos por conta do senso de justiça, no qual você acredita que eles estejam explorando os pobres, você pode procurar fazer algo a respeito pela sociedade, mesmo que seja aí na sua comunidade. E existem diversas maneiras de você fazer isso, mas simplesmente odiar e nutrir sentimentos negativos contra as pessoas ricas não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário, isso vai ser ruim para você, para sua saúde, e além disso, as pessoas ricas elas não dão a mínima para o que você pensa delas. Se você acha elas uma pessoa boa ou ruim, isso não faz diferença nenhuma para elas. A única pessoa que vai se prejudicar é você. Se você odeia por ressentimento, você pode entender que as pessoas ricas são apenas pessoas, não são nenhum tipo de espécie diferente ou um alienígena. A diferença é que elas têm mais dinheiro do que nós. Por isso, você precisa tomar cuidado com a generalização. É claro que existem pessoas ricas ruins, mas também existem pessoas pobres e que são ruins. Só que isso também tem um contraponto. É claro que você também não precisa ficar idolatrando as pessoas ricas e magnatas, porque, na final de contas, todo mundo é imperfeito, e depositar sua confiança em qualquer que seja o tipo de pessoa, seja ela pobre, rica, pode te trazer muita frustração. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque com certeza isso vai ajudar a mudar a mentalidade delas em relação a odiar uma pessoa apenas pelo status social dela. Também se inscreva no canal e deixe o seu like para me ajudar a continuar postando mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.